relatório da Polícia Federal revelou que os investigados que aparecem nesta investigação, neste relatório, nesse trabalho da Polícia Federal, esses investigados eram divididos em núcleos, 6 núcleos que atuavam conjuntamente numa tentativa de golpe de Estado, segundo o que está no texto do relatório. Nós preparamos uma ilustração aqui no nosso telão. 6 núcleos. O primeiro núcleo seria o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Segundo a Polícia Federal, este grupo seria responsável por produzir e divulgar notícias falsas quanto às eleições de 2022, com o foco de estimular pessoas a permanecerem, por exemplo, em frente aos quartéis pedindo o golpe. Uma outra frente era responsável por incitar militares. O objetivo era fazer com que militares que de alguma forma resistiam ao golpe passassem a aderir à ideia e atuassem para que ele ocorresse. O terceiro núcleo, jurídico, focado em minutas de decretos. Segundo a Polícia Federal, esse núcleo embasava de forma jurídica a elaboração das minutas de decretos que atendiam à trama golpista. Um outro núcleo, o núcleo de número 5 é o núcleo de, de número 4, é o núcleo de apoio às ações golpistas. Esse atuava no planejamento, na manutenção dos atos em frente aos quartéis, o que incluía logística e financiamento dessas manifestações. Agora sim, o quinto núcleo de inteligência paralela. Conforme relatou a PF, esse grupo se responsabilizava por nutrir com informações a cúpula golpista de forma que ajudasse nas tomadas de decisão. Um exemplo disso eram os dados de localização colhidos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O itinerário do ministro era monitorado para embasar ações contra ele. E o sexto e último núcleo listado pela Polícia Federal era focado em oficiais de alta patente. Essa frente utilizava da alta cúpula militar para incitar apoio aos outros núcleos. Essas 6 frentes eram integradas por pessoas que agiam de forma organizada para consumar a trama golpista. Inclusive, tem quem integrasse mais de um núcleo. A gente começa citando o exemplo de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência da República, é exatamente um desses citados. É um dos principais personagens desse enredo, que fazia parte simplesmente de 4 núcleos. São eles os núcleos de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares, o núcleo jurídico, o responsável por escrever as minutas, e o núcleo de inteligência paralela. O relatório da Polícia Federal mostra conversas de cunho golpista envolvendo o coronel Mauro Cid. Caio já citou algumas delas e é muito grave. Segundo a Polícia Federal, esses diálogos indicam a atuação direta de Mauro Cid nos núcleos golpistas, incluindo orientação de manifestações. Nós destacamos alguns trechos aqui. Nesse primeiro trecho, no dia 11 de novembro de 2022, Mauro Cid conversa com o major das Forças Especiais do Exército, Rafael Martins. Nessa troca de conversas, Cid orienta o militar sobre manifestações. O Rafael, ele pergunta num determinado trecho: o pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. É ir para o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal? As Forças Armadas vão garantir a permanência lá? E o Cid confirma: Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal vão. Numa outra conversa, Mauro Cid pede para que Rafael faça uma estimativa dos custos dos manifestantes. Ou então, o ajudante de ordens de Bolsonaro pede os custos de alimentação, de material, e ainda sugere um valor: R$100 mil. Rafael responde que é em torno desse valor e Mauro Cid ainda fala que pode ser preciso trazer um pessoal do Rio. E Rafael responde: pode ser preciso também, e Cid comigo que confirma: vai precisar. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também é citado como fazendo parte de um dos principais envolvidos nessa trama golpista, mas ele faz parte ou faria parte, segundo a investigação, de 2 núcleos. O núcleo de
desinformação e ataques ao sistema eleitoral e ao núcleo jurídico, aquele que emitia ou dava uma cara legal às minutas e decretos que alimentavam os interesses golpistas. O ex-ministro e ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, ele também agiria em dois núcleos: o núcleo responsável por incitar militares e o núcleo de oficiais de alta patente. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, criticou integrantes das Forças Armadas por terem rejeitado planos de golpe. Nós vamos destacar aqui uma conversa entre Walter Braga Neto e o militar Ailton Moraes Barros. O alvo das críticas é Marco Antônio Freire Gomes, à época comandante do Exército. Braga Neto chega a chamar o general Freire, a frase está aqui em pequeno, não sei se vocês, em letras miúdas, não sei se vocês conseguem enxergar. Walter Braga Neto afirma, depois que Freire teria se negado a participar da trama golpista, fala o seguinte: oferece a cabeça dele, e chama o general Freire Gomes de cagão. Em outro trecho da conversa, a gente tem, infelizmente, um detalhamento dessa conversa. E eu digo infelizmente porque estão falando entre pessoas de alta patente e de posições importantes no nosso país e que não necessitariam ter esse tom de conversa. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. O ex-ministro general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, ele também integraria um desses núcleos. Seria o núcleo de inteligência paralela. O relatório da Polícia Federal também trouxe que o general Heleno afirmou numa reunião ministerial comandada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que nós já citamos aqui, a seguinte frase, abre aspas: se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Nós temos alguns destaques aqui, tendo o general Heleno como personagem. O chefe do GSI prossegue em sua fala e evidencia a necessidade de os órgãos do Estado vinculados ao governo atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. Diz o general Heleno, segundo o relatório, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E segundo o relatório, de forma categórica, o então ministro do GSI diz: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro, disse o general Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que recebia salário do governo, salário pago pelos nossos impostos para tramar contra a democracia. Um outro importante envolvido nessa trama é o ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, general Paulo Sérgio de Nogueira de Oliveira. Ele agia em um único núcleo, no de oficiais de alta patente, segundo a investigação da Polícia Federal. O ex-assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins, também integraria um núcleo dentre aqueles 6 que nós já mostramos. Era o núcleo jurídico.